Neste vídeo vamos criar um sistema muito simples de inventário, nada de muito complexo, mas basicamente o que nós pretendemos é fazer, por exemplo, aqui no acampamento, que é onde nós executamos estes três scripts, queremos dizer que o player, para poder executar estes três scripts, o player terá que ter algum elemento no seu inventário, por exemplo, uns fósforos ou uma gasolina ou qualquer coisa assim do género. Portanto, queremos que seja possível definir condições para executar estas ações. Portanto, neste caso temos aqui três ações, que é ativar script e ativar o objeto. E nós queremos dizer que ele vai ter que ter alguns elementos. Portanto, nos modelos que nós temos disponíveis para este jogo, eu acrescentei no nosso repositório, acrescentei aqui uma caixa de fósforos e um jerrycan para representar a gasolina, digamos assim. Vocês, se quiserem, podem acrescentar outros e utilizar aqueles que muito bem entenderem. Portanto, eu vou utilizar estes dois para indicar que serão os itens que o player terá que apanhar. E depois temos que mostrar ao player que ele já apanhou esses itens de alguma maneira, portanto, de uma forma visual. E quando ele não tiver esses itens, temos que lhe dizer que lhe faltam esses itens. Portanto, vamos ter que criar aqui um sistema, digamos assim, em que o player vai ter que ser informado do que é que ele tem que fazer, do que é que ele precisa, quais são os itens que ele já apanhou, e quais são, se vocês quiserem também mostrar-lhe os itens que ele tem para apanhar, até de uma forma visual. Portanto, vamos aproveitar o Canvas. Onde é que nós temos aqui o Canvas? Está aqui o Canvas. Está aqui o Canvas. Pronto, vamos aproveitar aqui o nosso Canvas para... Deixa eu pôr isto em modo 2D. Para criar aqui uma área então para o nosso inventário. Portanto, como o nosso inventário vai ser muito simples, nós vamos ter uma área que vai ficar aqui numa barra na parte de baixo com os itens que o player vai ter que apanhar. Portanto, não queremos ter um inventário daqueles que só aparece quando o player clica em alguma coisa. Queremos ter um inventário visível, digamos assim, para mostrar ao player conforme ele for apanhando os itens que nós queremos que ele tenha. Então aqui no Canvas eu vou clicar com o botão direito, vou adicionar mais um painel. Este painel vai ficar, eu vou aqui à transform e vou fixá-lo na parte de baixo. Isto faz com que ele, se o jogador estiver a jogar numa resolução diferente da minha, como é normal, que ele fique sempre na parte de baixo. Portanto, eu vou pôr como altura, vou pôr 50 e o posicionamento do Y em 25, que é para ele ficar alinhado mesmo na parte de baixo. Pronto, e agora aqui dentro do painel, para cada item que nós queremos que ele apanhe, vamos ter uma imagem para representar esse item. Então vamos clicar com o botão direito UI Image. Então eu vou fazer para duas coisas, fósforos e a gasolina. Portanto, fósforos. Os fósforos vão ser o primeiro elemento que eu vou colocar aqui. Portanto, vou alinhá-lo aqui no canto inferior esquerdo. Vou pôr como altura 60, não, 50, que é para ficar igual ao que está no... vou pôr 50 por 50 para ser um quadrado. No X vou pôr 25. Pronto, e o Y também em 25. E agora vou duplicar este. Vou-lhe chamar gasolina. E vou mudar o X para 50. Não, tem que ser mais, tem que ser para 75. Pronto, se vocês querem deixar um espaço em branco no meio, podem pôr 80 para eles ficarem assim com um espacinho no meio entre eles. Pronto, e agora vamos ter que tratar aqui da parte visual. Então, para isso vamos precisar dos modelos que eu vos falei há bocadinho, portanto, que estão no repositório. É o Matchbox e o Matchbox e o Jerrycan.
Pronto, eu já fiz o download dos dois. Além disso, vamos precisar das texturas que também estão aqui no repositório. Este é os PNGs, esta é a textura do GRK. E a dos fósforos também está alguns por aqui. Está aqui em baixo, matches. Pronto, estas texturas nós vamos utilizar para mostrar ao utilizador no... eu vou arrastar aqui para a arte. Portanto, as texturas nós vamos colocar aqui nos fósforos. Portanto, aqui nas vossas texturas, em default, temos que pôr Sprite 2D e tirar aqui o Multiple para Single. Não sei por carga d'água nesta versão, sempre fazemos isto. O Unity assume que é Multiple. Sprite 2D, Single. Depois aplicar. Então agora nos fósforos, vamos arrastar para lá os fósforos. E aparece-nos ali a imagem. Agora na gasolina a mesma coisa, pomos lá o GRK. Pronto, estas vão ser as nossas duas imagens que nós... estes dois itens, se vocês quiserem fazer mais, depois é só continuarem. Basicamente, eu vou esconder estes itens do utilizador assim, e quando ele os apanhar, nós vamos ativar e mostrar que ele tem aquele item. Pronto, vou também importar então os modelos dos objetos, os modelos 3D, portanto dos fósforos e do GRK. Ok, já descompactei, vou arrastar aqui para modelos 3D. E agora o GRK, a mesma coisa. Para aqui. Pronto, eu já vou tratar dos modelos 3D. Continuando aqui com a parte das imagens, nós agora precisamos de pôr aqui um script e vamos dar um nome a cada um destes itens. Portanto, para depois nós sabermos onde é que tem que aparecer uma imagem, onde é que tem que aparecer a outra. Ou se tivéssemos mais assim sucessivamente. Então vamos aqui adicionar um componente chamado item. Portanto, um item é... não era nada disto. Um item será um new script, create e add. O item vai ser um script muito simples. Na prática é só... não precisamos nada disto, é só indicar as características daquele item. Portanto, cada item vai ter um nome, vai ter uma imagem, imagem, e depois vai ter um bool que indica se o player já tem este item ou não. Portanto, aqui tem que fazer um using Unity Engine UI. Pronto, agora temos que associar não só àquele item da gasolina, mas também ao do fósforo. Portanto, aqui nos fósforos. E então, no caso dos fósforos, nós vamos dar-lhe o nome fósforos. Portanto, aqui em nome escrevemos fósforos. E a imagem é esta imagem que nós temos aqui em cima, portanto podem arrastar o componente para ali. Não ativem o tem, porque ele não o tem. Na gasolina a imagem é este componente aqui e vai se chamar gasolina. Cuidado com a forma como vocês escrevem, porque o nome é que vai permitir para identificar o item, portanto tem que ser exatamente como está, como vocês escreverem aqui, que vocês depois vão utilizar. Pronto, agora vamos fazer o código que nós temos que pôr depois no player, porque o player é que vai ter o inventário, e depois fazemos os itens que o player vai apanhar. Portanto, os fósforos, para o nosso caso, os fósforos e a gasolina. Então vou aqui aos scripts, vou criar uma pasta chamada inventário, para agrupar inventário, para arrumar aqui os nossos códigos. Vou pôr lá o código do item. E agora vou criar então um script chamado inventário, que vai ser então o script que vamos colocar no player. Portanto, botão direito create,
script inventário, sem acentos. Pronto, agora aqui no inventário, então basicamente um inventário, eu vou apagar, não precisamos do start name update, um inventário não é mais do que um array de itens, portanto daquele tipo que nós criámos há bocadinho, aquele script que nós criámos há bocadinho. E nós aqui vamos precisar de duas funções, uma que é quando o player apanhar um item, nós vamos ter que o adicionar ao nosso inventário, e então vamos criar aqui uma função que vai receber um nome do item, e depois vai adicioná-lo ao inventário. Depois vamos precisar de outra função que é para saber se o player tem um item. Esta função vai receber o nome do item e vai devolver verdadeiro ou falso. Portanto, por isso é que ela é public bool. Começando pelo adicionar. Aqui vamos fazer um ciclo que vai percorrer todos os itens que estão no array de itens. Portanto, eu vou usar o for each item in items, e nós vamos ver, antes de adicionar, vamos ver se ele já tem aquele item ou não, e se aquele é um dos itens que faz parte do nosso dicionário, nosso array, melhor dizendo, de itens que temos que apanhar. Então aqui vamos fazer um if, se o item.nome for igual ao nome, portanto este item.nome vem daquele array de itens que o player tem de apanhar, portanto isto é eu vou pôr aqui um comentário, itens que o player tem de apanhar. Portanto, se este elemento que ele agora apanhou existe ali, quer dizer que é um elemento que vamos ter que adicionar e vamos ter que ativar a imagem dele. Então fazemos item get component image, e vamos à propriedade, é só image, não é image conversion, e vamos à propriedade enabled e vamos pôr em true. Pronto, mais uma vez é preciso aquele using de há bocadinho do Unity Engine UI. Pronto, depois vamos marcar este item como sendo um item que ele já tem. E a seguir vamos mostrar uma mensagem, usando o sistema de mensagens, podemos mostrar uma mensagem a dizer muito bem, apanhastes, mostrar a mensagem, apanhaste, e depois podemos mostrar-lhe aqui qual é o nome do item que ele apanhou. Pronto, como ele só pode apanhar um item de cada vez, podemos fazer aqui um break ou um return para interromper o ciclo, não vale a pena estarmos a continuar o ciclo até ao final. Aqui no if, vamos acrescentar aqui outra coisa que é, e ele ainda não tem aquele item, portanto o item.tem está em falso. À partida, isto depois depende de como é que vocês desenham os vossos níveis, mas à partida, nós se colocarmos só um elemento de cada tipo no nível, isto nunca vai acontecer, ele apanhar duas vezes o mesmo item. Agora aqui, para ver se o código que vamos utilizar para ver se ele já apanhou aquele, se ele tem um item no inventário, fazemos um for each, vamos percorrer novamente todos os elementos do inventário e vamos ver se existe um que tem um nome igual ao nome que está ali, e item é igual a true, não é igual a false, é igual a true. Portanto, se isto for verdade, fazemos o return do true, indicar que sim senhor, ele tem este item. Se o ciclo chegar ao final, fazemos o return do false, indicar que ele não o encontrou, porque se ele percorreu o ciclo todo e não encontrou o item, quer dizer que ele não existe no inventário. Pronto, e é só isso que nós tínhamos que fazer aqui. Portanto, esta função devolve o verdadeiro se existe um item com o nome indicado, e esta função aqui adiciona o item indicado. Pronto, este código, como eu disse, é para estar no player. Portanto, vamos ver se não temos nenhum erro aqui no nosso código. Vamos aqui ao player e vamos lhe acrescentar mais um componente inventário, e agora vamos aqui definir então quais são os itens. Portanto, os itens é os fósforos e é a gasolina. Pronto, agora vamos fazer o código que vai ficar colocado em cada item que ele pode apanhar, cada objeto que vai estar no nível para ele apanhar.
e que depois vai utilizar aqui o inventário para indicar que ele já o apanhou, portanto, para chamar esta tal função que nós acabamos de fazer, que era a função adicionar item. Portanto, vou desativar aqui o 2D. Eu vou começar aqui pelos fósforos, se calhar. Onde é que nós temos aqui em arte? Matchbox. Existem duas versões do nosso modelo. Vamos ver qual é que vamos utilizar. Esta não tem texturas. Esta parece que tem texturas, é de SketchUp. Eu vou usar esta, então. Eu vou pôr os itens ao pé do player, portanto, para ser mais fácil, depois nós testarmos aqui isto. É óbvio que depois no nível a sério devemos mudar este sítio. Pronto, os itens aqui dos fósforos dá a impressão que é muito pequenino, vai ser difícil depois para o player o ver. Portanto, vou aqui à importação e vou duplicar aqui o tamanho, aqui onde diz Unity Conversion. Unit Conversion, vou pôr um 2. Parece-me um bocadinho melhor, vou pôr o 3. Ok, acho que já está melhor. Acho que é possível o player daqui ver aquilo, os fósforos ali. Portanto, aqui os fósforos vão precisar de ter um collider. Eu vou usar uma Sphere Collider e vou colocar a Sphere Collider maior do que o dos fósforos, para ser mais fácil apanhar. Portanto, aqui no raio vou pôr 1. Estão a ver? É bastante grande, assim o player basta entrar dentro deste raio. Eu vou pôr 75 se calhar, e assim vai apanhar com facilidade. Depois como trigger, portanto ativar ali o is trigger. E agora vamos então criar um script que vai ser o script que vai apanhar os fósforos ou o item. Portanto, aqui na pasta do inventário vou criar um script novo chamado apanhar. Portanto, este script novo, como eu disse, vai estar nos itens que nós queremos que o player apanhe. Vai precisar de ter um nome. Antes que eu me esqueça, vou já atribuir aqui aos fósforos. Portanto, vou já arrastar aqui o apanhar para aqui. Portanto, temos que lhe dar um nome. Vamos aqui, public string nome. Public, está mal. E agora vamos precisar só do onTrigger. Portanto, o onTrigger é aquela função que nós já usamos muitas vezes, que é quando o player entra em contacto com o objeto. Neste caso, nós queremos que o player seja o único a apanhar, portanto tem que ter a tag player. E agora vamos a um inventário. Portanto, o inventário, como nós acabámos de ver há bocadinho, está no próprio player. Portanto, o inventário, vamos fazer other get component inventário. E agora, se o inventário for diferente de nulo, isto é só para garantir que nós não nos esquecemos de pôr o inventário, vamos adicionar o item e depois vamos destruí-lo. Portanto, para aquele objeto desaparecer da cena. Pronto, ao fazermos isto, estamos a chamar aquela função adicionar item, que é a tal função que vai verificar se aquele item existe nos itens do inventário que ele tem que apanhar, e se ele ainda não o tem, vamos mostrar a imagem para indicar visualmente que o jogador que ele tem aquele item, vamos pôr o item como estando apanhado e vamos mostrar uma mensagem a dizer que ele apanhou. Portanto, o script não é assim muito complicado. Às vezes o que é mais complicado é preparar a interação, não é? Perceber como é que eles vão interagir uns com os outros. Então, neste caso, temos que pôr ali o nome fósforos. Mais uma vez, muito importante escreverem exatamente como vocês escreveram. Portanto, vou executar. Está aqui a mensagem que ele tem que apanhar o barco. Vamos deixar desaparecer esta mensagem e vamos aqui apanhar os fósforos. Apanhar os fósforos e apareceu a imagem correspondente aos fósforos. Pronto, agora podemos fazer a mesma coisa para a gasolina. Portanto, o nosso jerrycan também está aqui. Também tem aqui dois modelos. Tem dois depósitos de gasolina. Não sei se vocês quiserem mantê-los ou não. Para mim é indiferente. São gigantescos. Quer dizer que temos de diminuir bastante aqui o tamanho deles. Eu vou pôr o famoso 0.03. Costuma ser sempre o valor que eu experimento. Mesmo assim ainda estão gigantescos. Parecem uns prédios ao pé do nosso player.
Portanto, vamos pôr 0.003. Ok, já estão bastante mais pequenos. Não sei se ficam bem ou não. Pronto, se vocês quiserem que fique só um, vocês podem ir aqui ao Jerrycan e ver qual é que corresponde a um e ao outro e apagá-lo. Eu, por mim, vou deixar os dois, não há problema nenhum. Então vou adicionar agora um Box Collider. Estão a ver que o Box Collider também está bastante grande, para ser mais fácil o player apanhar. Como trigger, vou-lhe adicionar o script e apanhar. Vou pôr aqui o nome que nós pusemos, gasolina. Este é o nome que nós pusemos no inventário, não se esqueçam disso. E vou executar. Vamos ver se já conseguimos apanhar a gasolina também. Apanhaste gasolina, apanhaste fósforos. Pronto, e agora era uma questão de vocês continuarem se quiserem fazer mais elementos para apanhar. Pronto, agora vamos ver como é que nós obrigamos o player então a ter estes elementos para ativar aqui o fogo. Portanto, este era o código que nós tínhamos aqui no fogo. E então agora vamos criar um código novo. Pode ficar aqui também no inventário, apesar de não ser propriamente inventário, que é o código que precisa. Ok. Vamos deixar aqui o Unity fazer o que tem a fazer. Pronto, e neste caso o código vai funcionar quer seja para um item, quer seja para vários itens. Portanto, o código vai... nós não vamos precisar nada disto. O código vai verificar se é só um item, são vários itens, e também vai poder ativar vários, ou executar várias ações, digamos assim. Portanto, no nosso caso aqui, o que nós tínhamos aqui no acampamento, onde é que ele está? Está aqui Firewood, são estes três scripts, e cada um deles ativava um script, não é? Portanto, cada um deles ia executar uma ação, ou ativar um script, ou ativar um objeto. Pronto. No nosso caso, o mudar de nível é este objeto aqui. O que nós podemos fazer é que o script mudar de nível, e melhor, o próprio objeto, avisar ao player que ele tem de... falta-lhe um elemento para fazer aquilo que tem a fazer. Portanto, nós convém sempre darmos alguma ajuda ao player quando queremos que ele execute determinadas ações e não é fácil. Então nós podemos, quando o player chega ali e não consegue fazer o que tem a fazer, digamos assim, nós podemos lhe simplesmente dizer: olha, tens que fazer mais isto ou fazer mais aquilo, falta-te isto ou falta aquilo. Portanto, o nosso script do precisa vai fazer exatamente isso tudo, sendo que... Deixa-me só ver aqui onde é que está este script. Este script é o que está ali, sendo que, neste caso, o mudar de nível, em vez de nós desativarmos só o script, vamos ativar o próprio GameObject completo. Portanto, o mudar de nível desativamos ali, que era este aqui. Depois, este aqui é o do barco, que está lá ao fundo. Vocês aqui também podem fazer a mesma coisa, desativar o barco. Se vocês quiserem que o barco esteja visível, vocês podem desativar, criar um GameObject filho do barco e desativam só o GameObject colocando lá o script. Ok? Pronto, eu para já vou desativar o próprio barco. Portanto, vou voltar aqui, já desativei o Fishboat, já desativei este, falta-me desativar o fumo. Portanto, o fumo é um elemento aqui do Firewood, que é aquele Smoke Effect, ele também já está desativado. Pronto, vou remover este código todo, este componente aqui, e vou pôr cá o precisa. Pronto, então agora aqui no nosso código, o que é que nós vamos precisar de fazer? Vamos precisar de um array de strings, que são os itens necessários. Portanto, itens necessários. Portanto, aqui é onde nós vamos colocar... Eu vou gravar já e vou-vos mostrar aqui como é que isto vai funcionar. Vou voltar aqui ao Inspector.
Portanto, aqui temos necessários. Nós vamos clicar aqui no mais e vamos dizer que ele vai precisar de fósforos. Fósforos. Depois vamos clicar no mais e vamos dizer que ele também precisa de gasolina. E se vocês quisessem que ele precisasse de mais coisas, continuavam a acrescentar aqui. Depois, todos os itens, quando ele tiver todos estes itens, é que nós vamos poder então ativar os outros objetos. Então vamos por aqui os Game Objects, que também vão ser vários, portanto vai ser também um array, que são os Game Objects que vamos ativar. Ok? Vou gravar e vou voltar outra vez aqui ao Unity, já para vocês podemos já preencher estes Game Objects também. Portanto, vamos aqui ao ativar, vou carregar no mais, portanto era para ativar o efeito de fumo, depois era para ativar o mudar de nível e depois era para ativar o barco. Pronto, basicamente foram aqueles que eu estive a desativar há bocadinho. Agora vamos pôr uma mensagem de sucesso. Aqui a mensagem de sucesso pode dizer só sucesso, ou então se vocês quiserem podem dizer outra coisa qualquer, por exemplo, conseguiste chamar o barco, vai até ao cais. Então no onTriggerEnter, o que é que nós temos que fazer? Primeiro temos que ver se é o player que está a entrar, portanto vamos ver se o player é que tocou contra nós, este código todo aqui é para desaparecer. E depois vamos então, precisamos do inventário, que vem com o player, mais uma vez é aquele que nós já fizemos, aquele link que já fizemos há bocadinho. E agora vamos percorrer os itens necessários e vamos verificar se o inventário nos diz que ele tem aqueles itens. Para isso vamos utilizar aquela função que nós já deixámos aqui, que era o tem item. Portanto, para cada item em itens necessários, nós vamos utilizar a função tem item. Se ela devolver falso, quer dizer que ele ainda precisa de apanhar aquele item e não podemos ativar nada, não é? Portanto, depois, se o código chegar aqui, quer dizer que ele conseguiu apanhar os itens todos. Então nós vamos mostrar uma mensagem de sucesso. Portanto, items instance, mostrar a mensagem de sucesso e depois vamos ativar aqueles objetos todos. Portanto, vamos percorrer com o for each os objetos a ativar e vamos utilizar a função setActive para ativá-los. Portanto, é um código que não é muito complicado. Temos que percorrer dois arrays. O primeiro é o array dos itens que são necessários e o segundo é o array dos itens que temos para ativar. Este return faz com que, se caso falte algum item, ele não ativa. Pronto, vamos aqui ao player. Basicamente, aquilo que nós precisamos está tudo aqui perto uns dos outros. Eu tenho que apanhar. Eu vou experimentar primeiro ir até ao acampamento, sem apanhar nada. E ele há de me dizer que eu tenho que ir apanhar o primeiro elemento que tiver lá na lista, na lista dos itens necessários. Portanto, eu vou correr até ali. Está aqui o meu acampamento. Precisas de fósforos. Vou apanhar os fósforos. Se eu apanhar aqui os fósforos, já não deve aparecer aquela mensagem. Portanto, vamos aqui testar só com os fósforos. Agora a dizer que eu preciso de gasolina. Já me está a avisar que o vulcão vai explodir porque eu não desativei aquilo. Estão a ver, não fez nada. Tenho que tirar o game over porque está a acabar muito rapidamente. Tenho que desativar aqui o vulcão. Onde é que eu tinha o vulcão? O vulcão. Portanto, tenho que parar aqui o vulcão porque senão não tenho tempo para fazer para testar o meu código. Onde é que eu deixei o vulcão? Já perdi o vulcão de vista, mas ao pesquisar aqui estava no smoke, é aqui. Pronto, este é o código do vulcão. Eu vou desativá-lo para poder testar corretamente aqui o meu script do inventário. Portanto, se eu apanhar gasolina e os fósforos e agora for até ao meu acampamento, ele já há de me dizer que eu consegui. Pronto,
mostra uma mensagem de sucesso. Reparem, ativou o barco, ativou o fumo, e se eu agora for até ali ao cais, ele já há de mudar de nível, apesar de o outro nível ser quase igual. Pronto, a mensagem de sucesso, se calhar pode ser outra. Onde é que eu tenho aqui o meu acampamento? Era alguns por aqui, olha, está mesmo aqui Firewoods. Parabéns, conseguiste chamar o barco. Conseguiste chamar o barco. Pronto, e temos mais uma mecânica de jogo a funcionar, e vocês agora podem usar este precisas para outras coisas quaisquer. Por exemplo, imaginem que vocês querem que o player tenha que entrar dentro daquela casa e aquela casa tem uma porta. Vocês podem pôr um objeto que faz a animação da porta desativado, e ele chega lá colido com a porta, ele diz que precisa de uma chave. Se ele já tiver a chave, ativam a animação, a porta vai abrir e ele vai conseguir lá entrar dentro. Portanto, vocês podem reutilizar este sistema de inventário muito simples para outras mecânicas de jogo. Basta terem um bocadinho agora de imaginação.